Após anos de trabalho, finalmente chega a hora de se aposentar. Uma oportunidade de tocar em frente projetos paralisados, passar mais tempo com a família, ou seja, substituir o tempo que o trabalho ocupava na vida. Mas como ter uma rotina saudável na terceira idade? Como viver bem física, psicológica e financeiramente? A Anaspes TV buscou a opinião e dicas de especialistas nessas áreas para que você, associado, fique informado e busque as melhores práticas para manter uma vida equilibrada. A médica geriatra Randara Rios Iwassi alerta para qual é a melhor idade para procurar um profissional dessa especialidade. O médico geriatra ele vai ter uma visão mais voltada para todo o processo de envelhecimento. Então, ele consegue identificar comorbidade, fragilidades que podem acontecer na terceira idade e tentar prevenir ou mesmo que seja reabilitar nesse sentido. O acompanhamento não deve iniciar só aos 60 anos, né? Mas sim aos 40 anos seria ideal para fazer de uma forma preventiva esse acompanhamento. Então, fazer exames anuais de forma preventiva, poder identificar aquilo que às vezes o paciente está assintomático e evitar comorbidades que podem surgir no processo de envelhecimento. As principais enfermidades que atingem os idosos e como fazer o tratamento adequado também foram citados por Randara. As doenças cardiovasculares, então hipertensão, são comorbidades que acometem bastante os idosos, também diabetes, mas surgem outras doenças que é mais nesse processo de envelhecimento, como demência, depressão também. Então, assim, essas comorbidades são as mais comuns, mas não deixa de também ser importante por causa do processo de envelhecimento, tem surgido mais câncer, que a gente também tem que identificar precocemente, e esse acompanhamento, como eu disse anteriormente, com 40 anos, você já consegue identificar, às vezes, uma doença que está assintomática, então por isso também é importante. Os homens são mais acometidos por doenças cardiovasculares, tá? E mulheres, por exemplo, depressão, acabam tendo mais esse diagnóstico. São as mesmas orientações para o adulto jovem, prática de atividade física regular e ter uma alimentação saudável. Mas eu acrescentaria outras dicas no sentido de ter relações sociais, participar então de grupos que tenham a mesma faixa etária, explorar bastante o convívio familiar e também fazer atividades que a gente define como estimulação cognitiva. Então, por exemplo, aprender uma nova língua, fazer viagens, grupos de leituras, então isso também ajuda nessa questão do bem-estar no processo de envelhecimento na velhice. A psicóloga Larissa Oliveira afirma que o preconceito em procurar terapia prejudica o correto tratamento de doenças mentais. Até hoje, todas as questões emocionais são vistas como problema de doido. Eu não vou procurar psicólogo porque eu não estou doido. Eu não estou com problema na cabeça. E existe uma coisa muito cultural de que isso daí é porque você não está fazendo nada, vai fazer alguma coisa. Às vezes as pessoas falam assim, não, isso é falta de limpar uma casa, de cuidar de um neto, e não é. As questões emocionais são coisas muito graves e que podem deixar a gente muito incapacitado. Pode levar para uma depressão grave. Então, assim, quebrar um pouco dessa barreira do preconceito e procurar uma ajuda. A psicóloga também alertou para os principais sinais de quando algo está errado psicologicamente com o idoso e como acontece o tratamento. Além disso, deu dicas para viver da melhor forma essa fase da vida. O isolamento social é uma coisa muito forte, então às vezes para de ir para alguns eventos familiares, ou então vai e fica mais num cantinho sem querer interagir com os demais familiares. Às vezes até as outras coisas que fazia, as outras atividades que fazia, sem ser com a família, mas com amigos, também deixa de participar. Ou então, às vezes, até as alterações de humor. Quando a pessoa identifica, existem duas formas de começar o tratamento. Ou procura-se ajuda médica, seja um psiquiatra, ou então até um médico já conhecido de alguma outra área, e aí explica-se para o médico o que está acontecendo e ele vai dar uma orientação nesse sentido. E tem algumas pessoas também que procuram primeiramente o psicólogo
e aí o psicólogo vai investigar direitinho o que está acontecendo e, a partir disso, encaminhar ou não para um médico. O ideal é que tenha um planejamento para tudo isso, para que chegue lá na terceira idade, para que chegue na aposentadoria preparado para essas novas experiências que vão acontecer, porque, querendo ou não, diversas possibilidades surgem quando acontece a aposentadoria. Então, assim, um preparo prévio é muito importante para que possa aproveitar essa fase o máximo possível. E aproveitar no sentido de descansar um pouco mais nos momentos certos, de sair com amigos, com familiares, de fazer algum curso, alguma atividade que sempre tentava fazer e não conseguia por causa da rotina de trabalho. Na área financeira, o consultor Rogério Olegário ensina como ter as contas equilibradas na terceira idade e alertou para os principais motivos do endividamento. O que eu tenho percebido aqui é ajuda aos filhos e aos netos. Ou então não só ajuda, mas total dependência dos filhos e netos. Às vezes a gente já percebe aqui pessoas idosas na faixa dos seus 70 anos ou mais, sustentando filhos com 40 e esses filhos com netos já de 14, 15 anos. Então esse é o principal fator de endividamento das pessoas idosas. Um outro fator que colabora muito é o desconhecimento de como fazer um orçamento financeiro equilibrado. Então, com o orçamento financeiro desequilibrado, naturalmente as pessoas vão se endividando. Mas elas não se endividam porque querem, não. O endividamento acontece lenta e silenciosamente, gastando-se mais do que se recebe. É primeiro fazer um orçamento financeiro, ou seja, fazer um planejamento do que você vai fazer com o seu dinheiro antes de recebê-lo. E fazer cumprir esse planejamento. Então, com o orçamento pronto, à medida em que você vai gastando o seu dinheiro, você vai comparando o que você planejou com o que está acontecendo. E daí você tem condições de saber quanto dinheiro você ainda tem para poder agir sobre esse dinheiro. Essa é a primeira orientação. A segunda orientação é procurar eliminar todas as ajudas que você tiver. Oriente seus filhos, oriente seus netos, para que vocês tenham o seu dinheiro somente para vocês e eles cuidem deles, especialmente se já forem adultos, se forem pessoas independentes.